Olha nós. Quanto tempo. Deixa eu ver se eu chamo algumas pessoas aqui. Ei, já entrou algumas pessoas. Vamos esperar o povo entrar. Ó, Mari. Mari tá segurando minha onda, né, Mari? E hoje foi dia de fazer o esboço da live dentro do tema. Boa noite, meu amor. Dentro do tema que a gente vai falar hoje, a pesquisa que eu fiz para fazer o recurso didático da Quilombo Longa sobre Malcolm X serviu. Não, primeiro assim, o recurso didático que eu fiz para lá serviu para fazer a live daqui, né? Mais ou menos isso aí. Eu tô com esse batom muito clarinho, fiquei com uma papada enorme. Isso mesmo. Boa noite, Lice. Boa noite, Regina. Vamos esperar só mais uns segundinhos, algumas pessoas mais entrarem pra gente começar, certo? Bora. Vamos ver aí quem vai entrar mais. Boa noite, Luciana. Bom lhe ver. Precisando fazer sobrancelha. Mas em tempo de recessão a gente faz o que é prioritário, né? Boa noite. Só mais um minutinho que eu convidei a galera. E como tem muito tempo que eu não faço live, deve ter bastante gente aí perdida achando que não vai ter live hoje. Esqueceu, né? Ai, Rogério, obrigada. Ai, eu tô esses dias assim tão cheia de problemas que eu não tô achando minha cara muito arrumadinha não, muito animada não. Mas a gente tem que continuar seguindo, né? Doido pra pintar esse cabelo. Cadê o povo?
Ó, Jô, quanto tempo? Boa noite, Rita. Ah, descarado. Ai, esse John vale nada. Oi, Rosa. Na verdade é Cremilda, né? Eu vou começar. Boa noite, Luiz. Quanto tempo, né? Eu vou começar porque, menina, eu misturei os esboços que eu tava fazendo para Quilombo Longa com os esboços da agora de noite. É, chegou a tempo. Agora o Instagram dá o direito de curtir, né? O comentário, de remover, de bloquear. Não tinha isso não nas lives, agora tem. Vamos começar. O mote do post, boa noite, do post sobre a live de hoje foi uma frase de Malcolm X que diz assim: primeiro, a live de hoje, o tema é do radicalismo à diplomacia, a única solução possível para o povo preto. Boa noite, Cristina, Rosângela. Então, aí o mote que eu coloquei foi: não se tem uma revolução quando se ama o inimigo. Não se tem uma revolução quando se está implorando ao sistema de exploração para que ele te integre. Revoluções derrubam sistemas. Revoluções destroem sistemas. É bom que a gente tenha isso e vá voltando a essa frase, porque eu percebo que as pessoas que já foram... A gente sabe que seres humanos têm defeitos. E a gente sabe que nós, em diáspora, e no continente também, nós, povo preto, temos... Oi, Ana Flávia, seja bem-vinda. Nós temos um adoecimento por conta da colonização. Então, a gente ainda tem muito caminho a seguir para conseguirmos ser um povo coeso, unido. Então a gente vai se decepcionar muito ainda com nossas referências. Talvez vocês se decepcionem comigo. Eu me lembro que a última live que eu fiz, não sei se foi a última, uma das últimas lives que eu fiz, eu falei uma frase assim: que eu tenho até amigos brancos, mas que os meus amigos brancos não são prioridade na minha vida, e eles sabem o local deles na minha vida, que a minha prioridade é o meu povo, que eu não ando, Ainara, divulgando esses amigos, exaltando esses amigos, ainda que eles façam algo por mim, ainda que nesse momento difícil que eu tô passando, eles me ajudem. Ô, amiga, obrigada. Ainda que isso aconteça, eu não... como é que eu posso dizer? Eu não divulgo isso. Eu não coloco meus amigos brancos na roda, sabe? Eu não mostro, entendeu? E aí uma pessoa disse: ah, se tem amigos brancos, como é que pode ser nacionalista preta? Nós todos, antes de sermos nacionalistas pretos, por mim eu cobrava toda a nossa apropriação, que o Mindele nos roubou no tapa ou no tiro, igual acontece com a gente. Né? Vai chegar esse dia, viu? Tomara que todo mundo tenha coragem. E a gente já traz relações com essas pessoas. Tem pessoas que infelizmente palmitaram e tem filhos, ou tem mãe, né, que são brancos. Tem pessoas que têm algum tipo de relação, mas você não exalta essa relação, você não fica batendo palmas para isso, e você não, isso não te, não desabona a sua conduta enquanto militante ativista do nacionalismo preto, sabe?
que a gente precisa ter noção do que a gente precisa fazer dentro do nacionalismo preto para ser primeiro, quando Malcolm X diz, eu estudei discurso Malcolm X, um deles foi do voto ou voto a bala, que eu ainda não cheguei nessa parte do voto, né? Porque em todo discurso que eu leio, tá cortando o som? Para todo mundo tá cortando? Ai, gente, será que é a internet? Deixa eu chegar mais pra frente aqui. Eu acho que pode ser a internet. Peraí. É porque às vezes minha internet não pega bem no quarto. E eu tô com um problema muito sério com a minha sala. Porque eu não sei o que aconteceu da conexão, que às vezes apaga a luz. Voltou? Então deve ter sido isso mesmo. A internet que aqui na sala é melhor e no quarto fica diferente. Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou o áudio, gente? As pessoas são o que são e o sistema é o que é. Uma coisa não altera a outra. O que precisa fazer mais sentido é como as pessoas pretas promovem a qualidade de seus relacionamentos endogâmicos. Pronto, voltou, né? Muitos de nós temos conhecidos brancos, mas temos que fazer a distinção. Exato. É isso. Então, eu tenho 2 esboços, viu, gente? Eu queria falar primeiro sobre o discurso radical. As pessoas podem ter se decepcionado com pessoas que têm o discurso radical, como podem ter se decepcionado comigo, porque a gente segue quando a gente gosta da pessoa. Então eu sempre digo assim, às vezes a pessoa gosta de mim, mas se eu falar da religião cristã, a pessoa deixa de gostar. Às vezes a pessoa gosta do discurso do nacionalismo preto, mas se você for falar de palmitagem, as pessoas deixam de gostar. Então, as pessoas colocam seus interesses na frente. Então, vai haver sim decepção com pessoas como eu, que pregam o nacionalismo preto e que tem um discurso radical. Mas, se o discurso radical tem falhas, ainda assim ele é melhor do que o discurso da integração, ou o discurso apenas da consciência africana, sem o radicalismo, sem a separação, sabe? Eu costumo dizer que se não tivesse um discurso radical na boca de pessoas que me conheceram na época que eu era do PT, que eu fui candidata, né? Porque minha dentadura pulou muito. Eu fui petista, esquerdista, feminista, um monte de ista, né? E para conseguir enxergar a minha ignorância, eu precisei de pessoas que me constrangessem, de pessoas que tivessem um discurso radical, que mostrassem para mim que votar em Lula não é a solução, que não adianta, que não muda nada estruturalmente pra gente, entendeu? Então, o povo preto meio que quer enquadrar o discurso nacionalista preto dentro da integração. Não tem como. Você vai ver gente integracionista falando de Malcolm X, como um Emicida uma vez estava com um livro de Garvey. Não é possível que a pessoa leia Garvey e que leia Malcolm X e que não tenha um discurso radical. Mas algumas pessoas vão tentar forçar isso, sabe? Quando Malcolm diz que não há capitalismo sem racismo, as pessoas já colocam a ideia de que o racismo só existe no capitalismo. E aí, quando você vai ouvir as palavras de Carlos Moore, você vai entender que dentro do socialismo também existe racismo. Porque racismo é uma condição do branco. Para que ele se mantenha no poder, seja qual for o tipo de poder, é preciso que ele exclua e explore o preto. Mesmo na sociedade socialista, eles tratam os pretos de forma desigual. Existe racismo onde o branco está.
Entendeu? Então, a gente não pode querer enfiar o discurso do nacionalismo preto dentro de um discurso não radical. Não existe. Não tem condição nenhuma. Porque o nacionalismo preto, ele vai de encontro, quer dizer, em oposição. Eu estou falando em oposição para que as pessoas entendam que não é ao encontro, vai de encontro à integração, vai de encontro à palmitagem, vai de encontro à relação com o Deus branco, vai de encontro à sua relação com partidos políticos de esquerda e de direita. Entendeu? Então não tem como você querer uma nação africana se você não usar um discurso radical e não trabalhar nessa linha do radicalismo, sabe? Mas eu estou falando que o discurso radical é a nossa salvação, é necessário, mas eu sei que a maioria de nós ainda está em situação de dependência da integração. Mas isso não isenta você de, tendo consciência, pregar o radicalismo, pregar o nacionalismo preto. Preste bem atenção. O segundo, o radicalismo, o discurso radical, ele só ataca o preto quando esse preto é capitão do mato. Quando esse preto é pai João, como dizia Malco, né? Quando esse preto é vendido ao poder branco, quando esse preto ajuda o poder branco, o sistema, a capturar os seus irmãos, quando esse preto está dentro da Globo, quando esse preto está dentro dos partidos de esquerda, estão pregando que é importante ser de esquerda, entendeu? Vocês conversem comigo, viu, que eu não tô vendo ninguém falar aí, eu vou falar sozinha, Ah, tô vendo aqui mais gente entrando. Eita. E eu não tava subindo nos comentários, agora que eu tô vendo, ó. Eita. Um monte de coisa pra ler, ó. E não tava subindo. Boa noite. É um longo aprendizado. Quando eu entrei em contato, eu estranhei. Mas logo comecei a... Todo mundo estranha. Eu também estranhei. Eu também tenho vergonha quando era um monte de ista. Racismo inerente ao branco. Vamos ter um político bacongo e uma religião mandiga. Muita gente não aguenta apartar os conceitos brancos. Emicida palmiteiro. Paga de gueto, mas não gosta de mulher do gueto. Pois é. Somos Malco e Garbi, pró-Palestina. Fogo no judeu. Oh, menino. Fogo em todos eles, em todos os brancos. Pretos totalmente adaptados ao sistema. Tomara que agora suba, viu? Porque eu não tava conseguindo ver o comentário de vocês. Não tava subindo, não. Faz aí, Rosângela, outro comentário pra ver se sobe. Pois. Então quando esses pretos... tipo Djamila, que está ajudando o sistema a demonizar, criminalizar o homem preto e exaltar a mulher preta, né, fazendo esse recorte de gênero, como o Silvio de Almeida, que está fazendo um discurso que a gente precisa da esquerda, que sem a esquerda a gente não é nada, né? Quando a gente vê esse tipo de preto, ele precisa... Agora sim, Lice. As publicações e entrevistas estão um saco, perdeu todo o sentido. Alguém me pediu pra assistir esse trade, não sei o que. Malco tá errado mesmo, mas normal. Até a gente aprendeu o nome, escrever o nome Malco, realmente é assim mesmo. Mas não tem problema nenhum. O importante é absorver as ideias, né? A gente está preso a uma língua colonial e a gente tem que usá-la para se comunicar. Se comunicou, a gente entendeu, tá ótimo. Entendeu? E tá falando com professora, a alfabetizadora que ensina a ler e escrever. Eu não me apego a essas questões de erro ortográfico, porque essa língua não é nossa. Se conseguiu se comunicar, lindo, certo? Agora eu tô doente para fazer um curso de Yorubá, mas caro, mais de R$500, mas eu sou doida para fazer. Vou fazer enquanto pessoa preta, candomblessista, vinda da Nigéria, porque eu já fiz meu
meu teste de ancestralidade. Eu preciso aprender Yorubá urgente, certo? Então, a gente precisa sim atacar o preto que se faz capitão do mato e que captura seus irmãos para participar do Big Brother, para querer ser vereador, senador, e sabendo que vai só fazer escada para a esquerda subir. Mas a gente precisa constranger, não atacar os colonizados, né? Que não são essas pessoas que estão se vendendo, são aqueles irmãos nossos que ainda não entendem, porque a colonização não permite. Eu fiz pela Genera, tá na internet, no Google. Eu ganhei de presente, na verdade. E aí a gente precisa constrangê-los, como eu fui constrangida quando era do PT, para que hoje eu entenda um pouco mais. Passividade nos leva a lamber o chão deles, com certeza. Com certeza. Então, o discurso radical, ele só ataca o capitão do mato, o preto vendido aos brancos. Ele constrange a pessoa que ainda está embranquecida, que ainda tem muita coisa de feminismo, de esquerdismo, de um monte de ismo na cabeça, que é lambibotas de universidade, sabe? Sempre tem, né, Ana Flávia? O nosso povo ainda é bem colonizado. Alguma coisa que eu comi que tá aqui incomodando. Mas o nosso discurso radical tem um monte assim. Por exemplo, se você seguir os grupos de Facebook, é isso. Tá implicada, tá casada com branco, claro que ela vai fazer isso. A pessoa que está casada com branco, ela vai defender mesmo. Agora, eu já conheço pessoas que são casadas com brancos e que entende já que se entendesse na época não teria se casado, entendeu? E que não vai ser assim de uma hora para outra que vai jogar essa relação, porque às vezes já tem filhos, já tem entendeu? Mas que já começaram a entender. Mas na maioria das vezes, quando você está implicado com o branco, você defende o branco. A não ser que você tenha consciência. Porque eu estou implicada com branco no sentido de que eu sou funcionária pública. Preto cristão é a maior desonra para nós. Imagine rezar para um Deus branco. Pois é. Eu sou funcionária pública. E o Estado é racista. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O Estado é racista. Então, eu estou implicada com o Estado? Tô. Mas eu não defendo o Estado. De forma nenhuma. Eu hoje, nesse momento, eu trabalho para o Estado por uma questão de sobrevivência, no caso a prefeitura. Mas se o Estado hoje disser assim, Manu, venha ensinar sobre racismo num curso que o Estado vai promover. Venha ser secretária como é? Secretaria de Igualdade Racial. Eu não vou. Porque o meu comprometimento é com o meu povo e eu sei que o Estado só faz isso para dizer que está dando cidadania ao povo preto, ao mesmo tempo que mata o povo preto, ao mesmo tempo que cria leis que destroem a nossa vida, que nos tira a dignidade, o direito de ser, de viver, de comer bem, de viver bem, certo? Então eu queria dessa introdução sobre a questão do radicalismo, do discurso radical, para a gente entender que não é porque você se decepcionou com alguém que tem um discurso radical que o radicalismo não é bom. O radicalismo é necessário, é importante, porque se a gente se há problema no radicalismo, o problema maior é estar na integração. O problema maior é estar na integração. Então, o terceiro ponto dessa introdução é os pés no chão, a visão no céu e o corpo trabalhando pela autonomia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você hoje precisa do seu emprego? Continue. Você não vai poder sair, dizer não vou trabalhar, porque eu não vou pagar a sua comida, né? Então tenha os pés no chão. Eu ainda não tenho autonomia financeira. Isso é uma realidade. O meu caso na Quilombo Longa hoje.
Se eu abrir a Quilombo Longa hoje, eu posso responder um processo, porque eu estou de licença médica. E se apesar de meu problema não ser sala de aula, se eu trabalhar com Quilombo Longa, trabalhando pela prefeitura, eles vão caracterizar isso como estranho, não pode, né? O povo nos chama de macaco. Imagine não revidar isso. Temos que ser radical mesmo. E se fosse só isso, gente, a nossa morte, nós somos um povo que nasce condenado à morte, sabe? Vive esse conflito trabalhando na área da educação pública, sabendo que o Estado brasileiro é racista. Eu também. E dificilmente consigo trabalhar no Estado novamente, porque eu adoeci. Eu vi muito racismo. Muito racismo. Eu vi professoras falando coisas horríveis sobre crianças pretas. Então eu não quero mais esse tipo de relação. Não quero mais. Sabe? Definitivamente nossas crianças precisam estar em espaços construídos por nós. Porque seja escola pública ou particular, é branco. É branco. A diferença é que a escola pública trabalha para criança pobre. E a escola particular trabalha para criança de classe média ou rica. Mas a violência racial é igual. E o embranquecimento também. E a mesma coisa nas universidades. Pode falar o que for. Mas a gente precisa da universidade. Precisa porque você quer esse diploma para trabalhar para o branco. Porque eu também precisei de meu diploma para hoje ser funcionária pública. Mas tudo que eu sei sobre educação não foi a universidade que me deu. A universidade até lhe indica os livros e tal, mas isso é algo meu. Eu sempre gostei, sempre tive interesse, porque eu sempre gostei de estudar e eu sempre tive vontade de fazer as crianças da comunidade, porque eu percebia que as crianças da comunidade ficavam adultos sem saber ler e escrever, sem saber falar direito, se comunicar. E eu tô falando de falar direito, não é de falar com erro ortográfico não, viu? Vai ficar salvo assim. Eu tô falando de saber se comunicar, saber usar a fala, sabe? Como o Malcolm X, né? Essa sequência didática da Quilombo Longa que eu tô fazendo agora, que é em homenagem a Malcolm, que é para a semana do aniversário de Malcolm. Minha sobrinha está sofrendo horrores no Senai, principalmente os bolsistas humilhados. Exatamente. Essa sequência didática é para ensinar as crianças não só sobre o conceito do nacionalismo preto, mas a se impor, a falar, a usar a fala como instrumento de comunicação, de disseminação de ideias, inclusive a gente criar a ideia de um púlpito para que essas crianças subam e profiram fragmentos do discurso de Malcolm, né? A sequência didática que eu estou fazendo vai contemplar esse conceito, né? De utilização do discurso. Porque a educação é para isso, né? Para a gente criar o povo que a gente quer. E a gente quer um povo que não tenha vergonha, que não baixe a cabeça, que seja aguerrido, né? Que seja um povo que se impõe, né? Que não baixa a cabeça quando sofre racismo, né? Que não, no primeiro rapa, sabe? A gente teria que ter uma comunidade preta, tipo Pantera Negra, que além de política é ativista. E você sabe que Pantera Negra não é político, né? Pantera Negra é bem integracionista. Bem, só pensa ali naquele mundinho. Mas eu acredito também no sentido de comunidade. Eu sempre digo assim, um dia ganhando na loteria, eu vou comprar vários terrenos aqui e só quem vai morar é preto. Sim, Malcolm precisa estar vivo em nós todos os dias, com certeza. E essa é a ideia. Sabe a última parte do filme de Malcolm X com Denzel Washington? Quando as crianças levantam e dizem, eu sou Malcolm X, eu sou Malcolm X, eu sou Malcolm X. Isso é um sentimento de ancestralidade.
entendeu? De sem saber ler e escrever, não tem como desenvolverem nenhum raciocínio. Depende, viu? O desenvolvimento do raciocínio não está atrelado à leitura e à escrita, não. Mas como a gente vive numa sociedade letrada, uma sociedade cheia de coisas escritas, é importante saber ler e escrever. Mas tem muita gente que não sabe ler e escrever e que faz bagaceira aí na vida, né? Faz muita coisa. Mas é importante no sentido de aprender a ler e escrever o que é importante para nós. Então, nesse caso, essa sequência didática de hoje vai aprender sobre conceitos do nacionalismo preto, né? E sobre como se impor diante de uma plateia, como defender as suas ideias, né? Essa é a ideia da sequência didática que a gente vai falar. Então, para a gente terminar, essa que era uma introdução e que ficou enorme, é sobre isso. A gente precisa manter os pés no chão. Eu, nesse momento, não posso sair da prefeitura. Mas eu estou com a visão no céu. A visão no céu, que eu digo, a visão no futuro. Eu vou trabalhar, me organizar para sair. Porque eu sei que para trabalhar para o meu povo, eu preciso estar livre. Então, eu entrei em contato com africanos e com os irmãos pretos que têm grana para formar uma colônia preta. Os irmãos do Canadá se interessam, mas o brasileiro só por Anansi. Difícil a união. Eu não entendi. Por Anansi. Mas a gente tem que começar, gente. Não é porque um ou dois não querem que a gente não vai começar. Por exemplo, eu conheço, assim, quase nenhuma professora que seja nacionalista preta, que queira colar com a quilombolonga, sabe? Eu já tenho, assim, pessoas de fora da Bahia. Tem Juliana, tem Nara. E não precisa ser professora formada, não. Mas pessoas que querem trabalhar com educação para colar com quilombo. Entendeu? Fisicamente aqui vai ser só eu por enquanto. Agora, na internet eu já tô com uns 3 contatos aí muito bons. Importante para não ser enganado. As nuances perversas estão nas linhas pontilhadas pequenas. Em alguns contextos sim, para não ser enganado. Mas em outros contextos não. Porque assim, se a gente pensar em não depender do Estado, muita coisa a gente não precisa ser enganado, né? A gente tá falando de autonomia. Então, pé no chão, olhos no céu ou no futuro, e o corpo trabalhando por autonomia. Se eu não posso... Sim, meu amor, eu tô dizendo, eu não entendi dentro do contexto. Ah, você falou só a Nancy, quer dizer só Deus, né? Agora que eu entendi. Dentro do contexto eu não tinha entendido. Olha o José aí. Seja bem-vindo, José. A questão é... Eu hoje ainda não como gostaria de comer. Eu ainda não tenho condição de ter sempre fruta na minha casa. Manu, como pessoas de fora vão entrar nessa? Pessoas do Rio, São Paulo. Como seria para formar essa colônia preta? Tamo juntas, a Nara aí, ó. A colônia foi quem falou foi Léo, né? E a Quilombolonga, que é a escola, eu tenho pretensão de não só fazer ela aqui no espaço físico, mas fazer ela na internet, para mães e pais pretos que não tem uma escola preta, que queira que seu filho seja alfabetizado com conteúdo preto. E aí eu tô buscando professores para trabalhar com educação infantil, já consegui, né, para trabalhar com outras turmas pela internet, mas eu ainda tô fazendo o projeto, tô escrevendo e não tá sendo fácil porque nesse momento eu tô no meio de um furacão, minha vida não está boa e aí tá muito complicado, mas vai dar tudo certo. E a colônia preta aí, ó, o Léo que colocou, eu também acho importante, teve, acho que foi nos Estados Unidos que um grupo de pessoas compraram um terreno e fizeram essa colônia. Boa noite, Ricardo. É importante sim morarmos juntos, morarmos em lugares que a gente se sinta seguro, só com o nosso povo, é muito importante sim, certo? Agora,
Eu tava falando sobre a comida. Deixa eu até aqui, senão eu vou ficar toda hora lendo e eu não vou conseguir fechar a ideia. Então, eu tenho sonho de fazer uma horta comunitária. Eu ainda não posso, nem tenho conhecimento para fazer isso, né? Tenho terreno, mas ainda não tenho conhecimento. Então, eu ainda não estou fazendo isso. Estou tentando mudar minha alimentação da maneira como eu posso. Mas eu estou com os olhos nessa perspectiva. E não é porque eu ainda não tenho uma horta que eu vou ficar defendendo que não tem que comer vegetal, que tem que comer o que quiser mesmo, tem que se encher de refrigerante, se entupir de enlatado. Eu não vou fazer isso. Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa usar o discurso radical, sim, defender o discurso radical, sim, sabendo que em muita coisa a gente está implicada, mas que está trabalhando para sair desse contexto de estar preso, certo? É sobre isso. Então, essa foi a primeira parte da nossa live. Deixa eu ver que horas são, porque eu tenho que terminar às 9h30. Vixe! Tá difícil. Mano, fala demais. Então, aí perguntaram a Malcolm por que nacionalismo negro. E ele disse: quando você quer uma nação, isso se chama nacionalismo. Se você quer uma nação, isso se chama nacionalismo. Quando o homem branco se envolveu em revolução neste país contra a Inglaterra, o objetivo era estabelecer nesta terra outra nação branca. Que susto! Outra nação branca independente. Um revolucionário preto é um nacionalista preto. Então, nacionalismo é quando você tem aquele sentimento de pertencimento, de orgulho da sua nação e você luta por ela. A nossa nação é África, independente de que lugar seja. E quando a gente fala de nacionalismo preto, é para que todos os pretos, independente do lugar que esteja, na diáspora ou no continente, pense em África como nação e lute por isso. Para que a África seja uma nação soberana, uma nação independente. Certo? Esse é o nacionalismo preto. E esse discurso precisa ser fomentado. Que nós precisamos lutar para termos independência individualmente, coletivamente, como nação. Porque se cada preto, se a gente cria uma colônia aqui no Brasil, outra no Canadá, outra nos Estados Unidos, outra na Jamaica, e vai criando, e aí o preto vai criando autonomia, nós nos tornamos, independente de estarmos dentro do continente ou não, nós nos tornamos um povo que não depende do inimigo. Certo? Porque a maior indignidade é a dependência. Nenhuma pessoa que depende é respeitada. Eu canso de dizer isso. Eu digo isso justamente no momento em que eu mais dependo de ajuda nesse momento. É horrível, porque você não tem autonomia. Uma coisa é você ter o dinheiro para comprar aquilo que você quer comer. E outra coisa é você comer daquilo que lhe dão. É bem diferente. Então, se você come daquilo que uma pessoa lhe dá, ela vai lhe dar o que ela quiser lhe dar. Autonomia seria você ter dinheiro para comprar o que você quiser. Né? Então, no momento que a gente é dependente dos brancos para comer, para vestir, para estudar, para trabalhar, nós ficamos presos e sem respeito. Por que o Estado brasileiro nos mata? Porque nós dependemos dele. Porque nós somos inimigos deles. Eles dão tudo para eles, para os brancos. Mas o povo preto é como se fosse uma pedra no sapato deles. Apesar de nós não termos pedido para vir para aqui. Né? Eles nos trouxeram aquela coisa. Só serve para fazer
aquilo que eles querem que faça, certo? Mas para ter sucesso, para ter vida boa, não, né? Então, essa também é uma das coisas que a gente precisa ter em mente para não nos colocarmos nesse jugo de dependência. Porque a dependência torna a gente escravo, sabe? É igual, por exemplo, quando eu lembro do BBB passado, sem ser esse agora, onde que tinha Lucas, que tinha má, fazia resenha o tempo todo, acabava com a vida do povo e tal, e falou de Lucas, porque Lucas bebeu e fez não sei o que contra a menina, que não foi nada disso assim, mas igual. Mas, como é um discurso feminista, tem que defender a mulher, independente dessa ela ser preta ou branca, em detrimento do irmão. E aí se fala muito, mas no momento em que Boninho chamou Lucas de monstro, nega pegou a língua, enfiou e não disse nada. Sabe? Por que não disse nada? Porque depende do salário da Globo. Vai falar o quê? Se você depende, você não pode julgar, criticar, sabe? Não pode. Foi por isso que quando o Ícaro Silva deu aquele piti e falou mal do BBB, o racista lá chegou para ele, Thiago Leifert, e disse que ele tava com salário pago, tava com salário em dia. E aí as pessoas foram criticar Thiago Leifert. Thiago Leifert é racista, eu não espero nada dele. Só que é hipocrisia. Você tá dentro de uma emissora, trabalhando para alienar as pessoas, participando de programas alienantes e criticar o BBB. Porque o que na Globo não é alienante? Me diga aí. Qual é a programação da Globo que não aliena? Não existe. Novela aliena, Faustão aliena, Luciano Huck aliena. É tudo igual. Então é uma como é que eu posso dizer? Uma hipocrisia. Você criticar um programa da Globo como sendo alienante e deixando para trás tudo que você tem, né? Aí eu vou pegar o fragmento do curso de Malcolm para a gente falar sobre essa questão da integração. Eles nos viam como seres humanos, eles apenas nos colocaram em seu sistema e nos deixaram avançar um pouco mais, porque isso servia aos seus interesses. Reparem, pois é, na próxima novela. Quando é que o sistema nos coloca lá? Quando isso é interessante para eles, né? E aí quando deixam entrar um ou dois no momento, né? Ser senador ou ser deputado. Por que Benedita da Silva é deputada há anos pelo PT? A única negra. Deixa eu ver aqui. Começou novamente o problema no som? Tá ouvindo, gente? Tá bom aí? Ou eu vou ter que botar mais pra lá? Eu tô com medo da luz apagar. Tá travando de novo? Ai, gente. E agora, gente? Voltou? Melhorou? Pronto. Certo? Então, quando a gente serve aos interesses deles, aí o que acontece? Eles nos colocam lá. Então eles colocam um deputado negro, colocam um senador negro, e aí diz que faz negócio de cota para ter mais candidatas. Rapaz, eu fui candidata e esse negócio de cotas talvez funcionaria se o dinheiro viesse direto para a mão. Ai, gente, é uma borboleta ou um passarinho? Aqui em casa é assim, viu? É uma borboleta. Eparrei, olha. E aí a gente... Tá bom, né? Pronto. Então, eu até me perdi por causa da borboleta. Quando a gente... Se viesse esse dinheiro direto do governo para o candidato, seria uma coisa. Mas o dinheiro vai para o partido.
E o partido distribui como eles querem, sabe? E é distribuído de uma forma racista. Porque quem ganha mais é quem já está lá dentro, sabe? E quem eles determinam que deve ganhar. E da maioria, as pessoas que são determinadas, alafiando, né? Na maioria das vezes, as pessoas que são determinadas para ganhar são brancos, sabe? E a gente fica na ilusão de que a gente tá mudando alguma coisa. Porque tem um coletivo preto, não sei aonde, porque, sabe? Entendeu? Mas é como o Malcolm diz, eles não nos deixam dar esse sentimento de que tá avançando, mas na verdade a gente está fazendo algo que interessa a eles, né? Quando se deixa fazer um coletivo preto dentro da Globo, pense aí, um coletivo preto dentro da Globo. A Globo nem é racista, né, gente? Que coisa ridícula, gente. E o povo acha que isso é avanço. Depois, quando deixam uma mulher preta ganhar o BBB. Porque a ideia ali não era nada, não. Era alimentar o sentimento feminista, né? E se não, como se as mulheres pretas feministas não fossem aquelas que ajudam o sistema a criminalizar, encarcerar e matar os homens negros. Então, quando a Globo faz isso, tem uma questão também da audiência, porque a nossa cara hoje em dia da audiência, por causa da tal da representatividade, sabe? Que essa foi a sacada de mestre de todos os brancos, de fazer esse negócio de representatividade, de ter mais pessoas, porque eles estão lucrando horrores com isso, né? Então, para eles está confortável ter um coletivo negro lá dentro, ter uma mulher preta ganhando o BBB, ter, assim, 8 negros dentro do BBB, e aí a negrada toda vai assistir, vai fazer resenha e vai alimentar isso, alimentar a programação do BBB. As pessoas vão ficar curiosas para assistir, sabe? E é muito complicado. É meu fã, mas não conte pra ninguém, essa foi boa. Você tá contando, você que tá contando, né? Então, representatividade serve mais para eles que a nós. Eles que lucram com nossa força de trabalho, com nossa arte, com nossas habilidades ao seu serviço. É como se estivéssemos, Malcolm diz isso, é como se estivéssemos em uma esteira. Estão lucrando horrores com a tal da diversidade e inclusão, exatamente. Sabe? Malcolm diz que é como se a gente estivesse na esteira. Sabe a esteira ergométrica? Você tá ali andando, mas não sai do lugar. Mais fácil você ir para trás do que para frente. Sabe? Artifícios de apaziguamento. Exatamente. Quando você vê... Ai, gente, essa cadeira me acaba. Quando você vê um MC da vida fazendo uma programação no Teatro Municipal, em que a maioria dos pretos ficaram do lado de fora, assistindo no telão, e dizendo que os pretos têm que ocupar aquele espaço, os pretos que estão assistindo no telão vão passar a vida perseguindo o ideal de estar naquele lugar. Vão passar a vida perseguindo o ideal de estar onde Emicida está, na GNT, na Globo, no Teatro Municipal, em qualquer lugar que esteja integrado com branco. Exatamente, potência preta desperdiçada na representatividade. Não há nenhum lucro em ter uma diretora executiva na Netflix, em ter um diretor de artes na Disney. Não há nenhum ganho coletivo. Ele tá ganhando para ele. Tá ganhando um salário melhor, mas é só para ele. E essa pessoa que tá ganhando um salário melhor não tá fazendo nada por nós. Vocês conhecem algum artista preto famoso? Ainda bem que o Favela venceu, exato. Nem sei quem é Turi Marçal, nem sei. Ocupa tudo. Yuri. Sim. Né? Que era uma pessoa que tinha um discurso bem radical e que hoje tá integrado, sabe? A gente a mesma lógica da preta Patrícia.
só potencializando o lugar que não é seu. Exato! A gente está trabalhando para construir um império que não é nosso, que não vai nos beneficiar em nada, sabe? Então é importantíssimo que a gente continue com o discurso radical, que a gente continue trabalhando para que o nosso povo acorde. Mesmo que ele seja constrangido, mesmo que ele não goste de ouvir as coisas que a gente está falando, a gente precisa falar, sabe? Esses pretos que usam discurso de preto em TV, eu já sei que não presta. Exatamente, é pior do que... Por isso que a gente fala muito mais de pretos na esquerda do que o da direita. O da direita nem acredita que racismo existe. Eu vou falar o que dessa criatura? Mas os da esquerda usam a pauta racial para criar capital político para a esquerda e colocar brancos no poder. Vocês viram o casamento de Lula? Olha, hoje eu vi algumas fotos do casamento de Lula. Não porque eu busquei, mas porque eu tenho amigos simpatizantes, né? E aí, eu escrevi no post de uma, ela deve ter até me bloqueado. Eu nem fui lá ver, que eu escrevi, depois vim fazer a live. Eu botei assim, só raça pura. Só tem gente branca. Lula chega a estar com a orelha vermelha de tão branco que ele é. Sabe? E pior que eu nem fico incomodada, eu dou risada. Porque os pretos se acham parte disso, gente. Aí você vai ver... Você já fez meme preto, ainda não vi. Aí você vai ver um monte de preto emocionado. Lulão casou. Felicidades, Lulão. Não sei, sabe? Eu digo, gente, a gente é muito bobo. Mas eu fui assim também. Eu já fiz música repente pra Lula, pra Dilma. Sabe? A gente precisa... Ah, menina, esse negócio Gil do Vigor que você tá falando, né? Que botaram a foto dele hoje no Face e eu botei assim, negro. O dono do post nem curtiu. Porque aquele homem não é negro, gente. Aquele homem não é negro. Sabe? O pai de santo que me fez, ele é pardo. E teve gente que viu a foto dele e disse que ele era branco. E aí o povo diz que Gil é preto. E diz que meu ex-pai de santo, né? Não é. Lula, esse Lulandela foi uma desgraça. Viu? Esse Lulandela, misericórdia, nada a ver. Uma bagaceira. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Que se a gente não fizer o discurso radical, essas pessoas vão continuar acreditando que se integrar é bom. Que a gente tem que lutar pelo teatro municipal. Lutar para ocupar a Globo. Lutar para ocupar a esquerda. Eu me lembro que na última eleição municipal... teve uma candidata aqui em Salvador, Vilma Reis, que é uma mulher retada mesmo, assim, sabe? Uma preta retada, socióloga, muito retada mesmo, e todo mundo queria que ela ganhasse. Mesmo eu não estando mais dentro do PT, eu também queria que ela ganhasse como prefeita, porque ia causar um certo tensionamento. Mas os brancos do PT perceberam isso também, que ia causar esse tensionamento. E logo buscaram uma candidata que fosse uma negra que lambesse a bota do governador. Que fosse fazer, porque os brancos só aceitam que seja candidato o negro que vai dizer amém para tudo. Que vai baixar a cabeça e vai dizer isso mesmo, sim senhor. Sabe? Deixa eu ver aqui. E ainda vão continuar acreditando que falam por todos nós. Exato. Sabe? E aí o que aconteceu foi que eles tiraram mesmo a candidatura da criatura, mesmo os movimentos sociais querendo, mesmo todo mundo apoiando a candidatura dessa criatura, eles não aceitaram. E aí sabe o que aconteceu? Ela, ao invés de dar uma banana pro PT e sair das costas e não querer mais e virar uma articuladora social do povo preto, resolveu fazer filiação em massa de pessoas pretas no Brasil todo. Pense aí. Olha a lógica, gente. O partido me violenta, o partido retira a minha candidatura de uma forma escrota e eu vou fazer um movimento de filiação em massa para que mais pretos no Brasil inteiro entrem no PT, sabe? Porque só assim, estando lá dentro,
é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Eu já tive esse discurso também. Eu tava reparando isso esses dias, né? Que eu usava muito o discurso de Matrix, né? Que Neo, ele só conseguiu mudar o sistema por dentro. Ele entrou no sistema e fez lá, não sei o que foi lá no sistema, e conseguiu destruir. Aí Matrix 2 e 3 vem para me dizer, e o 4 também, vem para me mostrar que quando você entra no sistema, você não destrói. Você até pensa que conseguiu destruir, mas você acaba fortalecendo o sistema. Rapaz, eu tomei uma porrada, porque o próprio Matrix que eu utilizei para dizer que se a gente entrar no sistema, a gente muda o sistema por dentro, me mostrou que quando você entra no sistema, você não destrói o sistema, você fortalece. Então, todas as vezes que você, pessoa preta, está dentro das universidades brancas, levando conhecimento preto, você está fortalecendo o sistema. Porque todo conhecimento dentro da universidade é branco. Aí você diz assim, ah, ela me violenta, ela me acaba, ela me destrói, mas eu vou entrar assim mesmo, eu vou ocupar porque esse lugar é meu e vou levar conhecimento preto lá para dentro. Aí você pega o conhecimento preto, leva para lá, a universidade deturpa, faz livro, lucra, e um monte de gente branca aprende e fica aí na internet lucrando, vendendo história da África, vendendo rituais, vendendo um monte de coisa que é nossa, porque você preto levou o conhecimento preto para dentro da universidade a fim de destruir o sistema por dentro, mas está fortalecendo. Quando a gente entra no sistema, o sistema entra em você também. Exatamente. Só se destrói um sistema construindo outro independente. Aí eu vou usar a fala de Malcolm. Deixa eu ver se eu marquei aqui, que eu tirei para poder terminar isso aqui. O poder nunca recua, apenas diante de mais poder. O poder não recua diante de um sorriso, ou diante de uma ameaça, ou diante de algum tipo de ação amorosa não violenta. Que tem um monte de gente que quer ficar, né? Vida negras importa, eu também sou gente. Tenha misericórdia de mim, eu também mereço viver. Sabe? E aí Malcolm mostra já lá naquela época que o poder, ele só reconhece mais poder. E você sabe como é que a gente tem poder? Nos tornando independentes. Quando nós formos um povo autônomo, que não precisa de político para asfaltar nossa rua, para rebocar nossa casa, que não precisa de ninguém para botar comida, que não precisa trabalhar para o branco, mas está trabalhando numa empresa preta. E esse assunto é longo. A gente não consegue trabalhar numa live só. Que esse discurso mesmo de Malcolm, o voto ou a bala, é imenso. E vai falar muito sobre autodeterminação, sobre negócios pretos. Quando a gente tiver nossos próprios negócios, nossas próprias escolas, quando nós controlarmos a política das comunidades pretas, aí a gente vai ter poder. Por que os evangélicos têm bancada dentro do Congresso? Porque os brancos da elite entenderam que os evangélicos têm poder. É muita gente seguindo como gado e votando como eles querem. Votando com a fé. Isso é poder. Então, no dia que o nosso povo for consciente, no dia que o nosso povo for independente, aí a gente tem poder. E aí a gente impõe. Aí sim faz até sentido se ter partido preto. Nesse momento. Porque você impõe, você não é mais, sabe, suplantado por esse sistema. Deixa eu ver se... É humilhação pura. Me iludi tanto com o slam preto de Malcolm que às vezes acho que eu vou me decepcionar. A questão, tanto de Malcolm como de Garvey, era a única instituição que era organizada na época. Era a única organização que tirava preto e transformava a vida do preto.
e que trazia um discurso não só religioso, mas político. Era o que tinha, sabe? Comunicação na comunidade islã preta, e isso gerou dinheiro e unidade. E até hoje tem. Islã não é isso tudo que dizem, não. Não é mesmo. Mas naquela época era o que eu tinha. Garvey era um pastor, era cristão, mas Garvey mesmo dizia que até a nossa visão de Deus tem que ser africana. Entendeu? Então, de alguma forma, a ancestralidade fortaleceu cada um deles nessa época diante daquilo que eles tinham. Certo? Hoje não cabe mais. Hoje a gente entende que cristianismo, islamismo, judaísmo é tudo faces de uma mesma moeda, que é o projeto de dominação do branco. E que para nós, só a espiritualidade africana é que vale. Entendeu? Então a gente precisa ter noção das coisas para não... para entender que aquela época foi uma época diferente. Entendeu? Agora não cabe mais. Essa é a nossa época. O que a gente tem que pegar é o discurso político. Sabe? Você não precisa ser do Islã para viver o discurso que Malcolm fez. Nem o discurso que Garvey fez. Certo? Então, gente, eu não vou poder me estender mais. Eu não sei nem como é que o Instagram não derrubou a live. Porque já passou de 9h30. Então, é como pedir a raposa para ajudá-lo a resolver o problema de confronto entre você e o lobo. Ele vai te dar uma solução que o colocará em suas garras. Todas as vezes que a gente depender do branco, vai ser assim. Ele pode até lhe ajudar, mas você vai ficar preso a ele. Sabe, Lula ilustra bastante isso. O que foi que Lula fez? Deu acesso a casa, comida, universidade, né? E subemprego. E aí as pessoas ficaram em dívida com ele. E até hoje a esquerda exige essa dívida. Até hoje a esquerda exige que a gente ajoelhe e agradeça e continue votando neles. Então, a dependência vai sempre nos tornar pessoas que estão presas a essa galera. E a autonomia vai nos dar poder para impor respeito a essa galera, certo? Então, o discurso radical é necessário. A gente precisa focar nisso. Ainda que hoje você ainda dependa do branco, você precisa ter em mente que nenhuma outra linha de pensamento vai te levar a ter independência. Esse negócio de, mas nem todo mundo pode, não pode agora, mas pode depois. Então não se desviem disso, meus amores. Foquem no nacionalismo preto. Conheça, aprenda, seja você também um Malcolm, dissemine isso. Não sou só eu que tenho que falar, todos os pretos precisam se impor e falar para mais pretos, mais pretos, mais pretos, até que o nosso povo seja autônomo. É um trabalho diário, é um trabalho necessário, urgente, que a gente precisa fazer sem pestanejar. É a nossa prioridade, sabe? Eu não posso ficar... Vou ver se eu consigo fazer outra live amanhã ou sábado. Acredito que sábado é mais fácil pra mim. Certo? Beijos, obrigado por ter ficado até aqui. E eu vou tentar fazer outra live. A gente marca, porque não deu tempo, a introdução foi muito grande. Mas é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo carinho e obrigado por continuar acreditando que é possível fazer com que o nosso povo chegue no lugar certo. Sabe? Destrave essas correntes que estão presas aos nossos opressores. A gente pode se juntar como povo, se amar como povo, viver como povo. Obrigado, meus amores.